Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estará Zelensky a perder popularidade? Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день саміту Європейської політичної спільноти, багато зустрічей. Estamos no dia 593 da guerra na Ucrânia. Ouvimos mais uma atualização do conflito feita pelo presidente ucraniano nas redes sociais. Se há algo a que esta guerra nos habituou, foi a ver a cara de Zelensky diariamente. Буде більше далекобійної зброї і обов'язково буде більше справедливості. Quando foi eleito em 2019, Zelensky prometeu pôr fim à guerra que decorria desde 2014 no Donbass, no leste da Ucrânia, e acabar com a corrupção. Em vez disso, a Rússia invadiu o resto do país em fevereiro do ano passado. Agora que o mandato se aproxima do fim, olhamos para a popularidade de Zelensky na Ucrânia e para lá das fronteiras. A influência do atual presidente ucraniano tem um prazo? O que é que Elon Musk ou Winston Churchill nos podem dizer sobre a longevidade de Zelensky? Vou conversar com Ana Kotovich, jornalista do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana. Olá, Teresa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem um prazo de validade? Olha, Teresa, eu acho que ele na verdade não tem um prazo de validade, mas com algum jeitinho eu acho que nós conseguimos aqui criar um carimbo e dizer que ele tem que ser consumido de preferência até determinada data. Mas o que é que está em causa? Zelensky tem sido o principal rosto internacional e interno também desta guerra. Para além das inúmeras conversas com diversos chefes de Estado, presença em cimeiras, discursos em diversos parlamentos, tem também uma estratégia de comunicação intensa nas redes sociais e nos meios de comunicação social ucranianos. Isto pode estar, de alguma maneira, a desgastar a imagem dele? Eu acho que essa pergunta tem duas respostas diferentes. Primeiro temos que olhar para a Ucrânia e depois para o resto do mundo. E antes da guerra, o Zelensky era visto como um populista, exatamente pelo aproveitamento que ele fazia bem das redes sociais. Quando a guerra começa, e eu acho que há aquele momento muito icónico, que é a primeira vez que ele surge em vídeo com outros membros do governo a dizer eu estou aqui, isso passou a ser uma coisa muito importante para os ucranianos, não é? Foi passar aquela ideia de que o presidente está com eles. Depois houve também aquela frase que ele respondeu aos americanos quando lhe perguntaram se ele precisava de sair do país, e ele diz que não precisa de uma boleia, precisa de armas. E portanto eu acho que para os ucranianos não há um desgaste. Aliás, basta olhar para os níveis de aprovação dele para perceber que os ucranianos, de facto, continuam a olhar para Zelensky como um líder forte. Quando saímos da Ucrânia, quando olhamos para o resto do mundo, aí eu acho que já é completamente diferente, e o que temos visto até na reação de alguns países, como os Estados Unidos, como a Polónia, é que, de facto, começa a haver um desgaste da presença constante і diária de Zelensky nas redes sociais. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Zelensky tomou posse no dia 20 de maio de 2019 e, se tudo tivesse corrido normalmente, o mandato acabaria em 2024 e a Ucrânia iria novamente a votos. Isto ainda é possível? É muito complicado. Primeiro por questões legais. A Ucrânia está sob a lei marcial e, tal como acontece com muitos outros países, enquanto estás sob a lei marcial não podes convocar eleições. Portanto, a probabilidade de haver eleições em 2024 e eleger-se um presidente, seja Zelensky ou outro qualquer, está muito afastada. E esse é o ponto principal, a questão legal. Apesar de tudo, haveria soluções legislativas para se passar por cima disso, mas que seriam sempre complicadas. Mas depois temos que nos lembrar do que o próprio Zelensky já tem dito. Ele tem lembrado, por exemplo, quanto é que custaria fazer eleições em tempo de guerra, e deixou bastante claro que se o Ocidente quer isso, principalmente quando lá esteve o senador norte-americano a falar em eleições, então era bom que o Ocidente estivesse pronto para suportar esse custo financeiro.
Também lembrou do problema de conseguir que os militares pudessem votar, e ele tem insistido muito na ideia de vamos ter eleições, então quer observadores internacionais nas trincheiras. Portanto, também mostra aqui um bocadinho qual é a posição dele. E depois, por outro lado, aquilo que ele disse recentemente à RTP, que é nunca deixará o seu país, e portanto, confrontado com esta ideia da possibilidade de eleições. As eleições na Ucrânia estavam previstas para 2024. Quando é que irão acontecer e tenciona candidatar-se a um novo mandato? Я не хочу маніпулювати. І я не граю з моїм суспільством, яке я дуже сильно поважаю. Embora eu acho que seja claro que ele não pretende que elas aconteçam, porque acha que não há forma delas acontecerem. Se acontecerem, Zelensky estará lá para ser eleito para um segundo mandato. Para além das questões legais que referes, há ainda a questão dos candidatos. O presidente ucraniano tem oposição? A oposição não tem oposição e também não tem sucessor dentro do seu próprio partido. E, por exemplo, se olharmos para as sondagens que têm sido feitas pelo Instituto de Sociologia de Kiev, isso fica muito claro, porque, por exemplo, quando se pergunta aos ucranianos se é importante mudar o governo central depois da vitória, isto é muito curioso porque eles falam sempre em vitória, nunca falam em fim da guerra. Esta pergunta engloba tudo, engloba mudanças no Parlamento, no Governo, na Presidência. E embora eles queiram mudar tudo o resto, quase 80% acham que não se deve tocar em Zelensky. Portanto, eu acho que isto mostra bem que não há outra solução neste momento que não seja ele. E que exemplos é que temos de outros países? É possível realizar eleições durante uma guerra e garantir que estas eleições são livres? Lá está, se estivermos sobre a lei marcial, à partida não podes convocar eleições. Mas temos exemplos históricos que mostram que essas eleições podem acontecer. Um exemplo, por exemplo, são os Estados Unidos, que fizeram N eleições quando o país não estava em paz, como por exemplo durante as 2 guerras mundiais. Agora, a guerra não estava no território dos Estados Unidos, não é? Portanto, é um bocadinho diferente do que se passa com a Ucrânia. E porquê é que estamos a falar agora de eleições na Ucrânia? Que vantagens é que este ato eleitoral poderia trazer ou desvantagens para o momento ucraniano? Eu quanto mais falo com ucranianos, só os vejo falar em desvantagens de fazer eleições neste momento, mas acho que aqui precisamos de olhar para o resto do mundo para perceber o que é que podem ser essas vantagens. E de facto, entre os países aliados há muito esta ideia de que Zelensky, não sendo eleito novamente em 2024, perde de alguma forma a sua legitimidade. E portanto há aqui uma certa pressão do Ocidente para que essas eleições sejam realizadas. A Rússia, por exemplo, vai manter as eleições do próximo ano, também dando aqui uma ideia de nós, russos, somos democratas, nós vamos fazer eleições e eles, ucranianos, não vão. Para os ucranianos só se fala em desvantagens. E uma delas, há bocado falávamos das questões legais, mas também há as questões logísticas. Por exemplo, os cadernos eleitorais estão completamente desatualizados, há zonas que estão completamente abandonadas, onde não vive ninguém e onde provavelmente não vai viver ninguém durante muitos anos. E depois, há muitos ucranianos fora do país? Exatamente. Por exemplo, na Polónia, se fossem fazer eleições com os refugiados ucranianos que estão na Polónia, iam ser precisas 100 vezes mais mesas de voto do que com o número normal de imigrantes ucranianos na Polónia. Isto tudo tem imensos custos. E depois, e voltando ao Instituto de Sociologia de Kiev, essa também foi uma pergunta que foi feita aos ucranianos, que é quando é que devem acontecer eleições, e 89% respondeu que deveriam ser só depois do fim da guerra. Já voltamos à conversa com Ana Kotovic, jornalista do Observador. Na segunda parte vamos olhar para os países vizinhos da Ucrânia, para o apoio internacional ao esforço de guerra ucraniano e para um multimilionário em particular, Elon Musk. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato
foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Ana Kotovich, jornalista do Observador. Ana, um presidente pode ser muito popular durante a guerra e ainda assim não ser reeleito no fim do conflito. And I want to assure you that everything in our power will be done to rebuild the homes of Britain. Foi o que aconteceu com Winston Churchill na reta final da Segunda Guerra Mundial. Churchill falhou a reeleição como primeiro-ministro. Exatamente, e ainda hoje é visto como um dos resultados mais surpreendentes da história das eleições do Reino Unido. Churchill era o símbolo da vitória britânica na Segunda Guerra Mundial e sofreu uma derrota pesadíssima, porque lá está, a sua imagem estava desgastada e a população sentia que havia necessidade de mudar. Portanto, nada nos diz que isso não possa vir a acontecer com Zelensky. Neste momento, não são esses os dados que temos. Esta semana assistimos a uma pequena polémica no X, o antigo Twitter. O dono da rede, Elon Musk, publicou um meme com a cara de Zelensky a ridicularizar os constantes pedidos do presidente ucraniano de dinheiro para apoiar os militares ucranianos. Este meme espelha o sentimento da comunidade internacional em relação à guerra? Eu diria que não, ou pelo menos não da comunidade internacional como um todo. O que eu acho que vai acontecendo com o avançar da guerra, não é? É uma guerra que já dura há mais de um ano, é que mesmo dentro dos países aliados há muitas divisões. Para já o mundo inteiro não está com a Ucrânia, não é? Essa é uma ilusão que não podemos ter. Mas mesmo dentro dos países aliados, e podemos até olhar para Portugal e até para a posição do PCP, por exemplo, os partidos políticos dividem-se e a opinião pública divide-se. E, portanto, embora eu acho que este meme não espelha o sentimento total da comunidade internacional, acho que ainda assim espelha um bocadinho o que algumas pessoas pensam, que é Zelensky está constantemente a pedir. Uhum. Depois disto, também o Elon Musk foi convidado por um deputado do Parlamento ucraniano a visitar o país e se calhar conter-se nas suas tiradas sobre a guerra. Vamos ver o que é que ele faz, porque a verdade é que desde o início da guerra a relação entre Elon Musk e Kiev não tem sido nada tranquila, e no início da guerra ele era visto quase como um herói por causa do sistema de satélites do Starlink. O Starlink, não é? Que é fundamental, não é? Fundamental. Foi isso que permitiu aos ucranianos manterem as comunicações durante todo aquele tempo, e o Starlink continua lá. Mas depois há pequenas coisas que ele foi dizendo, pequenas polémicas, portanto é uma relação tensa, mas a verdade é que os ucranianos precisam de Musk, mas também sabemos que Musk diz tudo o que lhe vem à cabeça, não pensa duas vezes. Na semana passada, o líder do Comitê Militar da NATO alertou para o facto de o Ocidente estar a ficar sem munições para enviar para a Ucrânia. Isto pode vir a ser um problema? O que está a acontecer neste momento é uma coisa histórica, que é nunca se queimaram tantas munições por dia como agora. Nenhuma outra guerra teve esta dimensão em termos de gastos de munição. E, de facto, isto é um problema, e é um problema que se vai agravando, porque o que está a acontecer é que se gasta mais do que aquilo que se consegue produzir. E mesmo os estoques dos países aliados são finitos. E isto é uma coisa que afeta tanto a Ucrânia como a Rússia. E nós vimos recentemente que Vladimir Putin esteve com o líder da Coreia do Norte, exatamente nessa tentativa de conseguir munições vindas dali. Porquê? Porque a Coreia do Norte é um dos poucos países que foi acumulando e não deitou nada fora, e portanto ainda tem munições dos tempos soviéticos que podem dar muito, muito jeito a Moscou. Portanto, sim, isto pode vir a ser um problema. Agora, também vemos que está a ser feito um esforço
dentro dos países que estão em guerra, a Ucrânia e a Rússia, para terem produção própria, e mesmo junto dos aliados vemos que há esse reforço de produção de munições e de armamento. Um dos principais aliados da Ucrânia, a vizinha Polónia, alterou um bocadinho a sua posição em relação à guerra. O que é que está a acontecer? Bom, o que está a acontecer na Polónia é o que está a acontecer em muitos países aqui no Ocidente, que é, tem eleições à porta. No dia 15 de outubro, os polacos vão a votos. E neste momento o Partido Lei e Justiça, que é aquele que está no governo, precisa muito dos votos da Polónia rural, ou seja, dos agricultores, para se conseguir manter no poder. E os agricultores polacos são exatamente aqueles que mais sofreram com a enchente de cereais ucranianos que de repente surgiu no mercado. Portanto, aqui é importante para quem quer vencer eleições na Polónia dar este sinal aos seus agricultores de que vai protegê-los. Depois, por outro lado, outro argumento da Polónia, que, tal como a Eslováquia disse que irá parar de enviar munições para Kiev, é que há uma necessidade de investirem no seu próprio armamento, ou seja, de tornarem o seu armamento mais sofisticado. Mas, acima de tudo, há este contexto doméstico e que não pode ser ignorado. E o próprio Zelensky, notas algum desgaste nele por causa da guerra? Eu acho que se não víssemos desgaste em Zelensky era sinal de que ele não era humano. Ele está a viver a guerra e está a liderar um país em guerra há muito tempo. Eu, quando falo com ucranianos, ainda agora para este trabalho falei com alguns sociólogos que estão em Kiev, todos eles falam muito nisso, em todos os sacrifícios que tu tens que fazer no dia-a-dia para conseguir viver num país que está em guerra, onde a qualquer momento pode haver um ataque aéreo, onde podes ter que correr para um abrigo, onde ficas sem luz, sem energia, sem água potável. Portanto, eu acho que é óbvio que há um desgaste no Zelensky e basta olhar para as fotografias do antes e depois, porque nem sequer parece a mesma pessoa. Apesar disso, acho que há ali uma força nele para continuar a ser um exemplo para os ucranianos, ou seja, continuar a mostrar, tal como naquele vídeo do primeiro dia de guerra, que ele está ali com a sua população a fazer frente à Rússia. E é uma guerra que já vai quase com 600 dias. Em jeito de resumo, o cenário que parece mais improvável neste momento é o de vermos um novo presidente ucraniano durante o período de guerra. Mas há temas que podem ser essenciais para manter ou alterar este cenário. Quais é que são? Bom, de facto, o mais provável nesta fase do campeonato é não haver troca até ao final da guerra. É isso que dizem as sondagens, é isso que dizem os especialistas e os politólogos ucranianos nesta fase do campeonato. Para já, por questões legais, aquelas que nós já falámos ao início. Por outro lado, mesmo que Zelensky estivesse muito desgastado e quisesse de alguma forma sair, ele não tem poder para o fazer, porque essa parte das eleições e de mexer na lei marcial está nas mãos do Parlamento, portanto não lhe bastava querer. Portanto, eu acho que aqui, para haver uma troca, seria preciso quase que houvesse uma fatalidade a nível pessoal de Zelensky que o obrigasse de repente a sair do país ou a abandonar a política. Por isso eu acho que neste momento, nesta fase da guerra, o cenário mais provável é mesmo Zelensky manter-se no poder, pelo menos até, como os ucranianos dizem, até à vitória, como nós dizemos, até ao final da guerra. Obrigada, Ana. Obrigada eu, Teresa. Ana Kotovich é jornalista do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons do canal do YouTube de Volodymyr Zelensky, do The Guardian, da entrevista do presidente ucraniano à jornalista Cândida Pinto, da RTP, e do canal do YouTube da British Pathé. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.